Matucci. Eu vou fazer uma demonstração sobre o Reflux Interactive, que é um catálogo eletrônico. Um catálogo eletrônico feito em HyperCard, que é um programa de computação Macintosh. Esse catálogo eletrônico, ele documenta todo o material referente a esse projeto chamado Reflux. Reflux foi um projeto de telecomunicação e arte criado por Arthur Matucci e que participou da 21ª Bienal de São Paulo. Foi um projeto que envolveu 34 grupos de arte em 8 países. E durante um ano, o ano de 1991, esse projeto então deu um espaço para que os artistas enviassem propostas de arte e que essas propostas fossem respondidas por outros artistas e também pelo público. O público da Bienal de São Paulo teve bastante participação nesse projeto e, ao todo, foram respondidas 25 propostas de arte e foram feitos 21 eventos especiais. Dentre eles, a maioria, eventos ocorridos com videofone, transmissões, videoconferências, videoperformances, teleperformances. E esse trabalho todo tem 15 megabytes e eu estou distribuindo ele nesse SciQuest, né? Nesse disco, nessa fita SciQuest de 44 megabytes, a versão completa. Ou então a versão enxuta, nesse disquete, aqui tem todo o catálogo, mas apenas 3 imagens, por uma questão de memória. Então são as duas versões, a versão enxuta e a versão completa. Eu vou dar agora uma pequena demonstração desse trabalho, aqui nesse computador, né? Um computador Macintosh, LC, e... Tá tudo bem? Então nós vamos abrir aí o programa. Vocês viram aí a entrada do programa, né? Que vai dar nesse prefácio, onde eu convido as pessoas a manusearem esse programa. E também convido a Network a me dar um feedback sobre nomes e fatos que estão nesse catálogo. Tem esse prefácio. E desse prefácio, o usuário pode ir tanto para esse botão aqui, para saber sobre telecomunicação e arte, para quem não sabe, né, sobre o assunto, ou ir para o catálogo em si. A pessoa vai aqui, ela vai ficar sabendo um pouquinho sobre telecomunicação e arte. Tem esse texto aqui do Arthur Matucci, For a Geotronic Revolution, e uma introdução bem curtinha sobre o tema. Quando a pessoa vai para o catálogo, ela encontra essa simples informação sobre como navegar esse catálogo. Basicamente, ela tem que saber usar essa seta, que é uma seta que volta sempre para o cartão anterior, e ela tem que saber desses botões aqui, desse menu buttons que eu coloquei, que são os cabeças de seção, né? Que vocês vão ver a seguir. Eu posso ir para o índice aqui, o índice. Bom, no índice, se você passar o mouse, só passando pelos botões, você já fica sabendo o que cada seção trata. Então, por exemplo, aqui, imagens. É uma lista de todas as imagens que tem nesse catálogo. Ou aqui, o projeto. É o design original do projeto Refluxo. Tá? Então, como a gente vai passar um por um, eu vou meio que rapidinho no índice. Bom, essa seta aqui eu repito novamente que você vai para o cartão anterior. E nesse ponto de interrogação, significa que você pode procurar o nome de alguém. Se você clicar 2 vezes, ele te dá um campo que você coloca lá, por exemplo, JFK, nome de uma universidade americana, que você quer saber se estava participando do projeto. Aí você dá um OK e o programa vai encontrar uma JFK, aqui, JFK University. Se você quiser saber mais sobre ela, você ia em frente aqui trilhando.
tá? Mas eu vou passar aqui, começando pelo autor. Então, nessa seção do autor, você encontra aqui o autor do projeto Refluxo, né, que é o Arthur Matucci. Ele é professor da Universidade de São Paulo e tem um texto aqui dele mesmo, que ele fala sobre o projeto, o que foi para ele fazer o projeto, e aqui é uma pequena biografia dele. Nessa sessão da introdução, então, eu tenho a palavra aqui, eu conto mais ou menos o que a pessoa vai encontrar nesse catálogo. São essas 250 telas, 260 imagens. Sou eu, né, e a Diana Badzek, que é a minha professora de Hypercar. Ela trabalha na Universidade Carnegie Mellon, no Computing, Academic Computing, e foi ela que me ensinou essa linguagem. Essa aqui é a seção desse terceiro botão, é o projeto. Então, aqui eu coloquei o projeto original, o projeto Refluxo original. Tem todo o texto aqui do Refluxo em duas línguas, né? Em inglês e em português. Então, aqui eu falo que é o projeto e os seus 4 movimentos: influxo, fluxo, refluxo e metafluxo. Ou seja, o projeto original que foi enviado à Network. Esse aqui é o Wordflux, que é um poema que permite múltiplas leituras, né? Um poema sobre o refluxo, feito pelo Arthur Matucci também. Eu coloquei esse poema para ilustrar. Bom, essa sessão é a sessão de network. A network, nós dividimos entre centros de produção e nodes, né? Então, o Refluxo, ele teve 2 centros de produção. Um era o Studio for Creative Inquiry, em Pittsburgh, onde o Arthur Matucci estava fazendo o doutorado dele e eu estava trabalhando como Research Affiliate, né? Eu estava fazendo pesquisa em multimeios lá e esse foi um dos centros de produção. O outro centro de produção foi a Bienal de São Paulo, porque o Refluxo ficou 4 meses na Bienal, então a Bienal se tornou também um outro centro de produção. E nesse botão você pode ir para os nodes, para os terminais, tá certo? Então, se você quer saber mais sobre o Studio for Creative Inquiry, você vai e entra no cartão do estúdio. Você fica sabendo as pessoas que trabalharam no estúdio, né, os nomes das pessoas, os créditos e a participação do estúdio. Então, nesse cartão que está linkado com aquele, você tem todos esses temas aqui, que o estúdio, então, de uma forma ou de outra, participou. Por exemplo, se você vai nesse Sounds of Mercy. Sounds of Mercy era uma proposta do Laurie Burgess, que ele colocou esse tema numa conferência no ArtCon, né? Foi essa a proposta que ele deu para o Refluxo. Então, ele perguntava qual é o som da misericórdia. E ele obteve várias respostas pelo correio eletrônico. Eu listei aqui 80 respostas que ele obteve. Pessoas que responderiam qual seria o som da misericórdia. Então, essa é uma das propostas, dos assuntos que o Studio for Creative Inquiry se relacionou. Um outro, e assim vai, né? Tem muitos temas aqui. Por exemplo, essa aqui, Liz Salam Images, são imagens dessa estudante de pós-graduação, que fazia parte do Studio for Creative Inquiry, que mandou essas imagens aí para o projeto Refluxo. Tá certo? Bom, voltando aqui à network, eu também posso querer saber mais sobre a Bienal de São Paulo. Então, eu venho aqui, descubro as pessoas que estavam trabalhando na Bienal para o projeto Refluxo e vejo a participação que eles tiveram, que aquele terminal lá da Bienal teve com relação ao Refluxo. Por exemplo, Satisfaction. Satisfaction era uma festa virtual. A gente quis fazer uma festa no Refluxo, mas a Bienal não pôde autorizar por uma questão de seguro e comida perto de obra e tal. Então, a gente fez uma festa virtual. A gente mandou um fax para todas as pessoas mandarem comida para o Refluxo da Bienal. Então, a gente recebia imagens vindas pelo fax. Olha, essa imagem chama Cross.
E essa menina aqui, ela mandou todo um set aí, um menu, tudo pelo fax. Mandou talheres, pratos. Então esse aqui foi um dos eventos especiais que a Bienal de São Paulo participou, tá certo? Olha aí os talheres e tal. Bom, então a gente já deu uma olhadinha nos dois centros de produção. Vamos ver agora os nodes, né? Então os nodes, quando você clica no nodes, você vai para esse cartão que te mostra os 8 países aqui, tá certo? E se você quer saber, por exemplo, então tem Canadá, Estados Unidos, Brasil, Dinamarca, França, Israel, Tchecoslováquia e Austrália. Tá? Então pode ser que você queira saber alguma coisa sobre o Canadá. Então no Canadá você fica sabendo que teve